Então, a ideia aqui é poder colocar nossa calculadora no nosso repositório no GitHub, né, para deixar público para vocês poderem usar como projeto, para botar no portfólio e tudo mais, e também ter já começar a ter bastante coisa no GitHub de vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar o Git. Então, de uma forma bem resumida, o Git ele é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer versionamento de arquivos, né? Então, detectar alterações e ter salvo quais foram as alterações que foram feitas ao longo da vida do nosso projeto. Então, evidente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar o Git, porque ele é uma ferramenta à parte de qualquer sistema operacional. Então, vocês vão lá no Google, pesquisam Git Download. No primeiro link já vai ter aqui mostrando as opções de instalação para o sistema operacional de vocês. E, se eu não me engano, os notebooks da Aegis já têm o Git instalado, então a princípio é só, enfim, utilizar ele sem precisar se preocupar com essa parte. Então, primeira coisa, de novo, que vocês têm que saber é que o Git em si é a ferramenta para o gerenciamento de versão, e a gente tem plataformas que a gente utiliza para salvar os nossos projetos na nuvem, né, digamos assim. Então, que é o que a gente chama de repositório remoto. Na nossa máquina, então, a gente tem os repositórios locais e no GitHub, GitLab, Bitbucket, a gente tem os nossos repositórios remotos. E daí é interessante a gente ter sempre essa atualização dos nossos repositórios remotos, para caso alguma coisa aconteça no nosso computador, tipo, sei lá, ele é roubado ou cai água e eu perco o HD, os meus projetos eu tenho todos eles salvos nas suas versões mais recentes na nuvem, então eu posso pegar quando eu quiser de qualquer máquina que eu quiser. Então, a ideia é a gente criar esse nosso repositório agora da calculadora para vocês então poderem mais para frente depois de sexta me mandarem os links para eu poder ver o código de vocês e daí dar feedbacks que eu achar relevante. Mas também para depois, na próxima sprint, a gente, como vai ter um trabalho em grupo, a ideia é vocês utilizarem o Git de uma forma um pouco diferente, mas tudo que a gente vai ver agora vai ser bem útil. Então, aqui eu tenho meu perfil no GitHub. Me sigam lá, eu sou carente de seguidor. A nossa primeira coisa a ser feita, então, vai ser criar o nosso repositório remoto, né? Para ter aonde salvar o nosso projeto. Então é muito fácil, eu venho aqui em repositórios e eu clico no botão verde aqui New. Então aqui eu vou dizer qual é o nome do repositório que eu quero, que vai ser calculadora nesse caso. Eu já tenho tudo salvo porque eu gravei esse vídeo já antes, só que não pegou o VS Code, daí eu tô gravando de novo. Aqui vocês vão dizer se ele é público ou não. E daí o ideal é que os projetos que a gente quer deixar para as outras pessoas verem, né? E daí isso inclui eu, mas também qualquer outro profissional de RH ou dev que vai querer contratar vocês. O legal é botar os projetos públicos, aqueles que vocês têm bons códigos e mostram as qualidades de vocês. E claro, né, privados são aquelas coisas que vocês não querem que as outras pessoas vejam. Então, por exemplo, eu tenho aqui nos meus repositórios um projeto específico que é um sistema que eu faço, esse cara aqui, é um sistema que eu faço para uma amiga minha que é dentista poder gerenciar os pacientes dela. Isso é um sistema à parte que eu e ela a gente vai colocar à venda licenças posteriormente. Então, como eu não quero que venha alguém no meu repositório e só copie o código e rode o projeto, porque senão eu não tenho como vender, né, obviamente, eu não vou deixar ele como público. Então, tá aqui como privado. Só eu consigo ver e pessoas que eu der acesso no futuro, né? Não é o caso. Enfim, então a ideia é vocês botarem como público para eu poder ver a calculadora de vocês depois. A gente tem algumas outras configurações aqui, vocês podem dar uma olhada, mas não é muito relevante agora no momento. Então eu vou criar o repositório, vai estar ali já, se vocês forem no meu perfil, vocês podem ver que existe já um repositório chamado calculadora, porque eu botei como público. Só que ele vem com essa tela aqui, isso quer dizer que esse nosso repositório remoto, ele está vazio. Então o GitHub ele é bem gentil, ele nos dá aqui as primeiras linhas de comando que a gente pode fazer para
salvar o nosso projeto, mas eu vou fazer um tutorial com vocês para ficar bem evidente quais são os passo a passo que a gente vai ter. Então, instalado o Git, vocês vão ter lá nos terminais de vocês já um terminal Git Bash, se não me engano. O meu terminal no VS Code ele tá estragadinho, não sei o que tá acontecendo, mas ó, eu não consigo digitar nada, ele tá dando Enter infinitamente. Mas se eu ver aqui nas opções de terminal, tem aqui Git Bash que vocês podem usar. Ou no próprio PowerShell, aí vocês vão usar o próprio Git, né? Então, deixa eu dar um clear aqui pra não aparecer as minhas últimas tentativas, né? Mas aqui, então, eu tô no diretório da calculadora, que nem tá no VS Code, então imagine que esse aqui é o meu PowerShell com o terminal aberto aqui no VS Code. Pra quem não sabe, o terminal é só no VS Code, né? Só vir aqui, terminal, novo terminal, ou tem esse atalhozinho aqui também. Então aqui, a primeira coisa que a gente quer fazer é indicar que o nosso diretório que a gente está atualmente, ele vai ter esse controle de versão, né? Ou seja, eu quero utilizar os comandos git nele. Então, evidentemente, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser git-v para ver se o git está instalado. Se ele retornar uma versão, é porque instalou certinho. Eu não me lembro agora de cabeça se precisa reiniciar o PC ou os terminais, mas se não aparecer nada depois de vocês terem instalado, reiniciar o PC que talvez funcione. Mas, enfim, voltando. Eu vou dar aqui agora um git init, e ele vai ser, então, é o primeiro comando que a gente vai dar justamente para indicar que a gente quer ter um controle de versionamento aqui. Nisso ele fez duas coisas, tá? A primeira é que ele cria no nosso diretório uma pasta que está oculta. Aqui no caso, o meu explorador está configurado para mostrar as pastas ocultas, né? Por isso que aqui aparece e no VS Code não. Mas esse ponto .git, ele é quem faz toda a configuração para a gente nessa questão. E vai ter também as alterações, todo o histórico, enfim. E a outra coisa que acontece é que agora o nosso VS Code ele vai ter nos arquivos cores diferentes relacionadas a esse nosso controle de versão. Então, quando eu dei git init, vocês viram que ficou verdinho aqui os arquivos. Isso indica que desde a minha última versão, né, no caso não existe nada, mas desde a última eu criei esses novos arquivos. Outra coisa também é que agora nesse ícone aqui, nesse menu da sidebar, ele vai, digamos assim, ser ativo, né? Esse cara aqui é o é o é o botão que vocês utilizam para entrar no menu justamente do controle do versionamento, né? Tá aqui inclusive escrito controle do código-fonte. E daí aqui ele vai mostrar as alterações que foram feitas e tudo mais. Então, se eu abrir esse arquivo aqui, enfim, o U tá dizendo que ele foi criado. Mas enfim, as coresinhas não são muito importantes, mas vocês vão pegar com o jeito que cada uma delas faz. Então, beleza. Então, tá indicando que desde da última versão do meu código, lembrando que não tem nada, porque eu recém criei, eu tive criado, então, 3 arquivos. Beleza. Antes de fazer qualquer outra coisa, o que a gente vai fazer primeiro é uma mão um pouquinho chata, que é relacionado com a nossa branch principal. Então, para quem não sabe, tá? Branch são as ramificações que a gente tem no nosso código-fonte. A gente vai explicar um pouquinho melhor no próximo sprint, já que é trabalho em grupo, a gente vai precisar disso. Mas imaginem uma linha do tempo onde o nosso código-fonte ele tem uma vertente principal, a gente chama isso de main, que enfim, aqui embaixo a gente tem o nome da nossa branch e ela está como master. Então, a gente quer mudar isso é questão de boas práticas. A gente vai dizer que a gente quer git branch menos "m" maiúsculo, para dizer que a gente quer mudar a nossa branch principal main. Então agora com isso, eu estou dizendo pro meu controle de versão, a minha branch principal vai ser a main e não a master. Então agora ele só trocou o nomezinho. Isso a gente faz porque antigamente, se eu não me engano, tinha algum conceito de master ter relação com slave, e daí slave, pra quem não sabe inglês, é escravo, né? Então, enfim, por conta de boas práticas a gente muda isso, mas eu acho meio firulado. E o Git hoje em dia não faz isso direto, eu não sei porquê, mas enfim.
Então, feito isso, o que a gente quer indicar agora são quais arquivos trabalhados a gente quer adicionar para uma nova versão. Quando eu falo versão, relacionem com commit. Commit digamos, um checkpoint que a gente tem das nossas alterações. Então, por exemplo, se eu vier aqui, deixa eu fechar esse cara. Se eu vier aqui no meu projeto lá do sistema da minha amiga, eu tenho aqui alguns pontos, tá? Cada um desses caras aqui é um commit e eu fiz alguma coisa diferente neles. E daí, esses commits, toda vez que eu faço, eles vão indicar aqui, se eu entrar, quais foram as alterações feitas. Então, ó, tipo, nesse último commit, eu tive, eu tive só 44 arquivos mudados com 2.600 adições e 9.800 remoções de linhas, né? Então, já abrindo um parênteses, tá? Isso aqui não é muito legal de fazer, tá? O ideal é que vocês façam commits curtos e sucintos. E todos esses caras aqui, tá? Eles são... Deixa eu mutar aqui. Eles são descrevidos só por essa frase. Então, além disso, além de fazer commits pequenos, o ideal é que vocês, quando vão dar um nome, e eu já vou mostrar como, sejam bem descritivos em relação ao que foi feito. Mas enfim, tá, eu quero criar uma nova versão, o que eu faço? Tem duas coisas que a gente pode fazer. Uma é utilizar a interface aqui do nosso VS Code, e a outra é usar linhas de comando mesmo, que eu acho um pouco mais fácil. Então, o primeiro comando que a gente vai dar vai ser o add, e esse add serve para a gente adicionar um arquivo para o nosso commit. Então, para o nosso exemplo, eu quero adicionar só meu HTML, então git add.html. Lembrando que eu estou já no diretório da calculadora, né? Onde está o repositório. Aí aqui agora ele vai ficar um verdinho diferente, ele vai vir para essa lista aqui de alteração preparada. Então, alteração preparada para entrar no próximo commit. E eu quero também adicionar o meu styles.css. Então, os dois vão vir aqui para cima e o JS vai ficar ali embaixo. Beleza. Um pouco antes disso, tá? Eu falei a respeito de repositórios, né? Então, nosso repositório local é o projeto aqui na nossa máquina e o remoto é na plataforma que a gente quer utilizar, seja ela GitHub, Bitbucket, etc. Então, o que eu quero fazer agora é indicar para o meu repositório local e para o meu .git lá, que eu tenho um repositório remoto onde eu posso enviar as minhas alterações. Então, para isso que eu vou fazer é git remote, que a gente trabalha, remote vai ser o comando para trabalhar na questão do repositório remoto. Add, porque eu quero adicionar um novo, então a gente pode ter vários repositórios remotos. Por exemplo, se eu quiser agora, naquele meu projeto Odonto, enviar tanto para o meu GitHub pessoal quanto para o GitHub da empresa, eu posso fazer isso, eu só tenho que indicar qual que é o, entre aspas, endereço que eu vou utilizar para isso. Então, git add, git remote add, e daí aqui eu vou só copiar o link do repositório, que é esse aqui mesmo, ou vocês podem copiar aqui. Né? Dá para seguir esse tutorial também, eu só estou explicando um pouco mais o que é feito. Né? Tudo que eu for fazer está escrito aqui. Então, eu vou colar o link. Eu esqueci de outra coisa. Depois do add, eu tenho que dar um nome pro repositório remoto. Né? Porque eu tenho que saber diferenciar os endereços entre si. Então, o padrão é a gente botar origin. Origin. Eu não sei escrever. Aí, se eu quisesse ter, por exemplo, um outro, seria, sei lá, preto no branco. Daí eu usaria esse nome se eu quisesse mandar alterações para lá. Como a gente só tem um, eu vou botar a origem, que é o padrão. Então agora eu já tenho definido um repositório remoto. E daí para mandar o nosso commit, as nossas alterações, né? Primeiro tem que criar um commit, daí git commit -m, que é uma flag que a gente utiliza para indicar quais são os arquivos que foram feitos, né? Ou se eu quero todo o histórico anterior. E daí aqui é a parte de escrever entre aspas. Então eu vou dizer fit. Isso aqui tudo questão de boas práticas e padrões a gente pode ver mais pra frente, mas vocês fazem agora da forma que quiserem. Fit added and CSS file.
Beleza, então aqui tá dizendo 2 arquivos mudados, 97 inserções e não teve nenhuma remoção. Então, por enquanto é isso aí. Daí agora aqui eles saíram das alterações, porque em relação ao nosso último commit, né, a nossa última versão, nada teve alterado naqueles 2 arquivos. Se eu viesse aqui no meu HTML e mudasse alguma coisa e salvasse, obviamente ele ia aparecer aqui azul dizendo que teve uma alteração no código, né? Aqui, por exemplo. As cores são para indicar isso, né? Se eu tivesse deletado o arquivo, ele iria aparecer aqui na lista em vermelho, por exemplo. Mas enfim. E daí, feito o commit, a única coisa que falta agora é só enviar para o repositório remoto. Então é git push. Push é para a gente subir as coisas, né? Como se diz. Quando a gente envia uma alteração do repositório local para o remoto, a gente diz que a gente está subindo alterações. Git push -u, que é uma flag que eu não faço ideia do que seja. Origin, que é o nome do repositório remoto que eu quero utilizar. Então, se fosse preto no branco, por exemplo, eu escreveria preto no branco aqui. E a branch que a gente quer. Como a gente quer na principal, a gente manda min. Então, ele vai fazer o push, vai mandar para o GitHub. E agora, quando eu for aqui no meu repositório remoto e atualizar, ele vai vir com os 2 arquivos que eu preparei, né? Que eu adicionei no meu último commit. E daí que eu já consigo ver, já está público, vocês podem entrar e ver isso aqui. Então, se vocês quiserem usar a interface para fazer toda essa mão, de novo, aqui tem as alterações. Vocês podem, inclusive, ver o arquivo editado. E se eu tiver alguma coisa aqui, mostrando de novo, tá? Se eu vier aqui e clicar, ele vai mostrar o que foi mudado de um arquivo para outro. Isso aqui é bem útil, tá? Mas deixa eu desfazer. Mas enfim, aí eu quero adicionar essas alterações. Então ele veio para preparado. Isso aqui é como se fosse um git add no script. Eu vou botar aqui meu commit. Confirmar ele vai criar, então vai ser git commit, nomezinho que nem eu fiz lá no terminal. E se eu clicar aqui, ele sincroniza as alterações, é como se fosse o nosso git push. E daí ele vai usar o repositório remoto, né? Se tiver só um, ele vai usar ele. Senão eu acho que é o último, ou senão ele pede. E daí você dá F5 de novo aqui, vai ter esse nosso script adicionado, e aqui, de novo, ele mostra qual foi o último commit que mudou aquele arquivo específico. Então, como nesses caras aqui eu não mudei nada desde o último, eles continuam só com o primeiro. Isso é o legal do controle de versionamento. Mas, enfim, qualquer dúvida que tiverem, de novo, fiquem à vontade para me chamar. Desculpa ter demorado muito, mas é que é as guri, né? E eu já gravei de novo esse negócio, espero que agora dê certo. Mas é isso, valeu.